Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a segunda parte da videoaula 12 que trata de função quadrática. E nessa videoaula nós veremos alguns exemplos de atividades, a primeira parte pelo menos. Haverá ainda a segunda parte dos exemplos. Muito bem, começamos com um exemplo simples assim. Dada a função x² menos 4x mais 3, determine as coordenadas do vértice, as raízes, domínio e faça o gráfico. Essa é uma função do segundo grau. Então, tu sabe que o gráfico é uma parábola. Para fazer o gráfico, convém analisar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O A é 1, então esse gráfico vai ter concavidade virada para cima. O B é menos 4, então a perna da parábola que vai cortar o eixo Y é a perna que desce, a perna decrescente. E vai cortar o eixo Y em 3. Para fazer o gráfico, eu devo calcular o vértice, que vai ser o ponto, nesse caso, o ponto mais baixo da função. Já que a parábola tem concavidade virada para cima, vai ter um ponto de mínimo, que é o vértice. Para calcular o vértice, eu calculo primeiro o x e depois o y. O x do vértice eu posso calcular fazendo menos b dividido por 2a. O b é menos 4, então vai ficar menos o menos 4 dividido por 2 multiplicado por 1. Menos o menos 4 é 4, dividido por 2 é 2. Então eu já tenho o x do vértice. Para calcular o y do vértice, eu posso usar aquela fórmula, menos delta sobre 4a. E o delta é b² menos 4ac. Então, se eu fizer b² menos 4² menos 4 vezes 1 vezes 3, eu vou encontrar 4. Esse é o delta. Então, o y do vértice vai ser menos 4 dividido por 4 vezes 1. Isso vai dar menos 1. Portanto, o vértice tem coordenadas 2 para o x, menos 1 para o y. Além do vértice, no problema, pediam as raízes. Para calcular as raízes, eu uso a fórmula de Bhaskara. Eu vou usar com o delta, porque o delta eu já calculei. Então vai ficar menos o menos 4, mais ou menos raiz de 4, dividido por 2 vezes 1. É só a fórmula de Bhaskara. Tirando a raiz de 4 dá 2, então eu vou encontrar como raízes 1 e 3. Então eu tenho o vértice e tenho as raízes. Com isso eu consigo já traçar o gráfico. Muito bem, o vértice é 2 e menos 1. Então eu marquei o ponto 2 menos 1 como vértice. E as raízes é onde corta o eixo x. Como as raízes são 1 e 3, eu marquei o 1 e o 3. Para calcular o restante da parábola, eu posso fazer uma tabela. Existem outras maneiras de determinar o restante do gráfico, mas a tabela sempre pode ser feita. Eu vou optar por fazer por tabela agora, porque é para lembrar de como eu tracei os primeiros gráficos de função que nós fizemos. Eu vou pegar o x valendo 0. Se o x vale 0, eu troco o x por 0 e vai ficar 0² menos 4 vezes 0 mais 3. E isso dá 3. Então eu vou ter um ponto em x0, y3, que aparece agora no plano cartesiano. Depois vou pegar o x valendo 4. Substituindo vai dar 4² menos 4 vezes 4 mais 3, que também dá 3. Isso é esperado porque a parábola é simétrica em relação ao eixo que passa pelo vértice. Então o que acontece do lado esquerdo acontece do lado direito. Assim o gráfico fica bem determinado do jeito que está aparecendo, unindo os 5 pontos num formato curvo, acompanhando então a suavidade da parábola. A questão pedia raízes, nós já calculamos, vértice, nós calculamos, e o gráfico. Ainda fala em domínio. O domínio são os valores que o x pode assumir. Então, nesse caso, como não tem x no denominador, nem x dentro da raiz, o domínio é o conjunto dos reais. Certo? Outro exemplo. Dados os gráficos que representam funções do tipo y igual a ax² mais bx mais c, determine o sinal dos coeficientes a, b e c nos 3 casos. Então, tem 3 gráficos. O primeiro gráfico tem concavidade virada para baixo, então o A é negativo. Perceba que a perna da parábola que corta o eixo Y é a perna que sobe, portanto, o B é positivo, maior que 0. E vai cortar o eixo Y bem aqui, na parte negativa, então C é menor que 0. No segundo exemplo, a concavidade é virada para cima, quer dizer que o A é um número positivo, o A é maior que 0. A perna da parábola que corta o eixo y é a perna que desce, a perna decrescente. Então, o B é negativo. E corta exatamente no zero, bem em cima do zero. Então, C é igual a 0.
O terceiro gráfico tem concavidade virada para baixo, então o A é negativo. A perna da parábola que corta o eixo y é a perna decrescente, a perna que desce. Então o B é negativo. E vai cortar aqui, no lado positivo do eixo. Então o C é maior do que zero. Certo? Terceiro exemplo. Esse aqui é o exemplo mais importante dos três, porque é o primeiro exemplo contextualizado agora, que vai ser o foco das próximas atividades. Uma empresa tem seu lucro dado por L igual a menos 0,2x ao quadrado mais 6x menos 2, em que x representa o número de produtos comercializados em centenas e L o lucro em milhares de reais. Pergunta-se, qual o número de produtos comercializados que produz o lucro máximo? Olha só, se eu fizer o esboço do gráfico, não o gráfico, o esboço apenas, só um traçado inicial, o A é menos 0,2. Então, a concavidade é virada para baixo. O B é 6. Então, a perna da parábola que corta o eixo y é a perna que sobe. Então, aqui está a perna que sobe na parábola. E corta no menos 2. Ali é menos 2. O ponto mais importante é o vértice. Esse ponto em destaque. Esse ponto representa justamente o maior valor possível nessa função. Representa, portanto, o lucro máximo. A primeira pergunta pede o número de produtos comercializados que produz o lucro máximo. Então eu quero calcular o x do vértice. Porque olha só, o x representa o número de produtos comercializados, em centenas. E está pedindo exatamente o número de produtos comercializados. Então basta calcular o x do vértice pela fórmula, menos b sobre 2a. Nesse caso, o b é 6, então vai ficar menos 6 dividido pelo dobro do a. Vai ficar menos 6 dividido por menos 0,4, e isso é 15. 15 o quê? 15 centenas de produtos. 15 centenas é 15 vezes 100. Então eu traduzo para uma resposta mais adequada, 1.500 produtos. Ou seja, qual o número de produtos comercializados que produz o lucro máximo? Resposta, 1.500 produtos. Pede também qual é o lucro máximo. O lucro máximo é o y do vértice. Eu posso calcular pela fórmula, menos delta sobre 4a, mas eu venho insistindo que eu também posso calcular substituindo o x na função. Se eu trocar o x nessa função em destaque, eu vou fazer menos 0,2 vezes 15, que é o x do vértice, ao quadrado, mais 6 vezes 15, menos 2. Resolvendo esse cálculo, eu encontro 43. Então, qual é o lucro máximo obtido segundo essa lei? 43 mil reais, porque diz claramente no enunciado que o lucro é dado em milhares de reais. Certo, gente? Eram 3 exemplos para dar início às primeiras atividades de função quadrática e para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Obrigado pela companhia, nos vemos por aí.